Socialismo e Espiritismo, obra de Leon Denis, parte 2. Entendamos, portanto, como cristãos, este não é um livro de desafio ao comunismo, é um socorro para quem dele não quer ser vítima ou para quem deseja dele se libertar. É preciso antes orar com piedade por todos aqueles que se tornaram suas vítimas ao invés de condenar os algozes antigos ou atuais. É indispensável que sejamos cristãos para que não sejamos mais um a alimentar a turba assassina em trocas energéticas de ódio. Sabemos que existem leis magnéticas que nos mostram que combater o mal com maldade é comungar com o anticristo. Prender-se à turba enlouquecida por elos magnéticos poderosos que nos arrastariam a mundos inferiores em futuro próximo é o que desejam os inimigos do Cristo. Não sejamos lobos e assim não cairemos nas armadilhas de lobos. Lembremos o episódio de Genezaré. Os donos dos porcos, vendo seu prejuízo financeiro, rogaram a Jesus que partisse. Eis o programa do comunismo: justificar o afastamento do Cristo por conta de questões materiais. Eis nosso principal objetivo: destacar o pensamento de Leon Denis ao seguir a inspiração de seus guias espirituais sobre a necessidade de alertar sobre os rumos do socialismo no mundo, conforme narra sua secretária Claire Belmer. Leon Denis não conheceu jamais o tédio, ele amava o trabalho e, além disso, seus guias se lhe impunham de uma maneira muito peremptória. Em uma sessão, um médium que não tinha conscientemente conhecimento de todas essas questões lhe disse um dia: somos nós que te inspiramos, teus artigos sobre o socialismo. Eles têm um grande alcance. Tu deves trabalhar sempre e, de mais em mais, tua tarefa está longe de estar encerrada. Poderia Denis imaginar que seus artigos seriam um decisivo alerta aos espíritos do século futuro? Talvez não, mas o fato é que ele cumpriu à risca as orientações dos espíritos elevados. E hoje temos em nossas mãos uma orientação segura para não cairmos no engodo marxista e nos tornarmos anticristãos, propagadores do ódio que agem sob o pretexto da justiça e do amor. Bom, vai começar a obra aqui, quero deixar alguns apontamentos aqui. Bom, eu penso assim que não tem como a pessoa ser esquerdista, marxista, socialista, comunista, porque o pai ali do comunismo, socialismo, da esquerda ali, foi um dos pais foi Marx. Qual era o pensamento de Marx? Destruir Deus, tirar a ideia de Deus do coração das massas, do meio das massas, da mente das massas. Tanto que ele disse que Deus era o ópio do povo, é o ópio do povo. Como que uma pessoa... Qual é o carro-chefe da religião? O que guia as religiões? O que é o pensamento principal? É o tema principal das religiões? Deus. E qual é uma das missões do comunismo, do socialismo, da esquerda? Destruir a ideia de Deus. Então não tem como uma pessoa que se diz religiosa, ela ser esquerdista. Por isso, porque a esquerda, comunismo, socialismo, esquerda, que são irmãos gêmeos univitelinos, que andam de mãos dadas, são gêmeos univitelinos, estão entrelaçados, essas ideologias, o foco principal deles é atacar a ideia da família também e atacar a ideia de Deus, é tirar, tanto que Marx diz que Deus é o ópio do povo, é tirar, atacar isso, a ideia de Deus. Então não tem como uma pessoa que se diz esquerdista e religiosa ao mesmo tempo, é uma coisa ou outra, porque os dois não tem como. A missão da esquerda é destruir a ideia de Deus, destruir a ideia de Deus, e a missão das religiões é levar
a ideia de Deus para os corações das pessoas. Então são ideologias totalmente antagônicas. Não tem como você ser os dois ao mesmo tempo, penso eu. Penso eu não, é uma coisa tão óbvia que não é questão de pensar. Espiritismo e socialismo, aqui no começo do livro, começa assim como dá a entender que tem alguma ligação espiritismo e socialismo. E quer dizer assim, o social, a parte social, ali da caridade, o olhar para o social, para o povo, assim, para os mais humildes. Mas não está querendo dizer que tem ligação o espiritismo com o socialismo, quer dizer de social. Que o comunismo, o socialismo usa como palanque eleitoral, a esquerda, massa de manobra, usa as chamadas minorias ali, pobres, chamadas minorias, negro, mulher, eles sempre usaram como massa de manobra, como palanque eleitoral para se perpetuar no poder. Eles usam essas minorias, usam a pobreza, tanto que os líderes socialistas, a primeira coisa que eles ficam quando chegam no poder, eles vão ficando bilionários, eles vão se perpetuando no poder. Exemplos existem aos milhares. Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro e tantos outros, mundo afora, na Rússia, e tanto por todas as partes do mundo. Enquanto eles ficam bilionários, sugando até a última gota de sangue do seu povo morre na mais humilhante miséria, de fome, como em Cuba, foge até a nado para os Estados Unidos, morre na travessia. E o socialismo é isso, comunismo, a esquerda. Espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos, pois um traz ao outro aquilo que mais lhe falta, quer dizer, os elementos de sabedoria, de justiça, de ponderação, de altas verdades e o nobre ideal sem o qual corre-se o risco de permanecer impotente ou afundar na anarquia. Porém, antes de tudo, é importante definir claramente o significado dos termos que empregamos. Para nós, o socialismo é o estudo, a pesquisa e a aplicação de leis e meios capazes de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. Nessas condições, as nuances, as variedades de opiniões e sistemas são numerosas, desde o socialismo cristão até o comunismo, e todo homem preocupado com o destino de seus semelhantes pode-se dizer socialista, quaisquer que sejam, aliás, as suas predileções. Minha intenção é bem menos tratar a questão social do ponto de vista político ou econômico, do que pesquisar qual parte da influência o socialismo poderia ter sobre a evolução do espírito humano e, particularmente, sobre a educação do povo. As questões sociais que há algum tempo assumiram um caráter violento e ameaçavam atear fogo no edifício que nos abriga, perderam um pouco de sua acuidade. Este é o momento de as considerar sem paixão, sem azedume, com a calma que convém aos espíritos refletidos, amantes da justiça, desejosos de facilitar a evolução de todos na paz e na harmonia. Como veremos, a questão social é, acima de tudo, uma questão moral. Concordamos voluntariamente das reivindicações legítimas da classe operária, reclamando para o trabalhador uma cota de influência e de bem-estar, seu direito aos benefícios industriais e seu lugar ao sol, mas reprovamos os meios violentos e revolucionários que seriam um perigo para a sociedade ocidental depois de ter arruinado a sociedade russa. O que aos nossos olhos caracteriza atualmente o estado de espírito dos socialistas, com exceção de algumas raras unidades, é o conhecimento insuficiente e muito rudimentar das leis universais, sem a observação das quais todo trabalhador humano fica de antemão condenado à impotência, à esterilidade, quando ela não termina em desordem, em caos. A vida das sociedades, como a do universo, consiste no equilíbrio de forças opostas, forças contrárias. O equilíbrio perfeito é a ordem, a paz, a harmonia. Contudo,
Tão logo uma dessas forças invada as outras, haverá problema, confusão e sofrimento. O estado de inferioridade do nosso mundo decorre precisamente da instabilidade das forças físicas e sociais em ação na sua superfície, porque umas repercutem sobre as outras. Todo o passado nos mostra a predominância das classes elevadas, ditas classes dirigentes, sobre o povo reduzido ao estado de miséria. Hoje são as classes trabalhadoras que às vezes querem assumir o topo e, por sua vez, dirigir a sociedade. Mas o despotismo de baixo não é melhor do que aquele de cima. Ora, é bem pior, porquanto mais brutal e mais cego. Desde a última guerra, o nível intelectual e moral decaiu sensivelmente. Paixões se desencadearam, apetite e concupiscências se tornaram mais mordazes, mais ardentes. Isso porque os melhores se foram, arrastados pelo seu devotamento, pelo espírito de sacrifício, enquanto os outros, mais prudentes, menos desinteressados, souberam conservar a vida. Aqueles que se ofereceram em holocausto, pelo amor aos outros, pela salvação dos outros, pairam de montão sobre nós, assimilando novas forças e luzes. Retornarão em breve ao seio desta humanidade que carece de sua ajuda para trabalhar para a evolução. Já na geração que surge, espíritos de valor tomaram seu lugar e numa vintena de anos nós os veremos se fortalecerem por seus méritos e pelas virtudes adquiridas. Todavia, até lá, deveremos atravessar um período difícil, durante o qual todos aqueles que têm consciência de seus deveres e da solidariedade que nos reúne a todos, sobretudo os espíritas, terão que pagar com sua pessoa e guiar seus semelhantes na vida árdua do progresso. A grande lei da evolução que rege todos os seres deve servir também de base a toda organização social. Cada qual tem o direito a uma posição compatível com suas aptidões e qualidades morais. Ora, essa aquisição que trazemos de nossas vidas anteriores, somente a educação espírita pode indicar. O essencial seria, portanto, ensinar antes a todos os homens de onde eles vêm e para onde vão, ou seja, qual é o verdadeiro propósito da vida e do destino. Só então aparecerá em todo o seu brilho, em todas as suas consequências sociais, essa imensa solidariedade que une os seres em todos os degraus de sua ascensão, obrigando-os para seu próprio bem a retornar à Terra e aos outros mundos, nas mais diversas condições, a fim de adquirir neles as qualidades inerentes a esses ambientes e muitas vezes também resgatar aí um passado culposo. Nota: Sir Conan Doyle, o grande escritor inglês, comunica-nos uma fotografia tirada em 11 de novembro em Londres, no cenotáfio do soldado desconhecido, durante um minuto de silêncio e de recolhimento. Viu-se ali uma ruma de cabeças de jovens, dentre os quais o eminente escritor afirma reconhecer a do seu filho morto no fronte. Após as doutrinas do passado, que não nos trouxeram mais do que obscuridade e incerteza, o Espiritismo projeta uma vívida clareza sobre o caminho a ser percorrido. Na correlação de nossas vidas sucessivas, ele nos mostra a ordem, a justiça e a harmonia que reinam no universo. Que o socialista sereno adote esta grande doutrina, esta vasta e profunda ciência que esclarece todos os problemas e nos fornece novas provas experimentais de sobrevivência, que seus partidários se impregne dela, moldando suas ações de acordo com ela, e ele poderá se tornar uma das alavancas que levarão a humanidade a destinos melhores. Ainda que o eu seja detestável, creio que devo insistir sobre o estado de espírito no qual me proponho tratar desse grave assunto.
Nasci na classe operária e conheci as lutas e as privações. Meu pai era pedreiro. Depois se tornou um pequeno empreiteiro, mas frequentemente faltava trabalho e era preciso mudar de profissão. Eu mesmo, depois de ter recebido uma instrução muito sumária, comecei cedo como empregado comercial e o labor manual não me é estranho. Já aos 12 anos eu descolava flãs de cobre na Casa da Moeda de Bordeaux. E meus dedos de criança, sobre a fricção do metal, às vezes se tingiam de sangue. Aos 16 anos, numa olaria de Tours, eu carregava o exaustor nos dias em que o desenformávamos. Com 20 anos, eu, em uma manufatura de couro, carregava as peles na hora da prensa ou manobrava a margarida, uma ferramenta de madeira usada para amaciar couro. Obrigado durante o dia a ganhar meu pão e o de meus velhos pais, consagrei muitas noites ao estudo com o objetivo de completar minha leve bagagem de conhecimentos e a partir daí data o enfraquecimento prematuro da minha visão. Após a guerra de 1870, compreendi que era preciso trabalhar com ardor pela educação do povo. Para essa finalidade, junto com alguns cidadãos devotados, fundamos em nossa região a Liga do Ensino, da qual me tornei secretário-geral. Criamos bibliotecas populares e inauguramos em quase todos os lugares algumas temporadas de palestra. Isso para demonstrar que sempre mantive contato com as classes trabalhadoras, que compartilhei de suas preocupações, suas aspirações ao progresso. Interessei-me bastante pelo movimento cooperativo e mantive por um longo tempo, de graça, os livros de um grupo de operários sapateiros reunidos em um empreendimento comum. Nota: Guerra Franco-Prussiana, na qual a França foi fragorosamente derrotada pelos alemães, resultando-lhe em terríveis consequências materiais e sociais, dentre as quais o controverso movimento Comuna de Paris. O projeto dessa Liga do Ensino já circundava o meio espírito, mesmo antes da guerra referida por Leon Denis. Em 1867, Kardec é questionado sobre isso e ofereceu sua resposta na Revista Espírita de março daquele ano, prudentemente analisando a imprecisão do projeto. Nossa simpatia, como a de todos os espíritas, naturalmente vincula-se a todas as ideias progressistas, bem como a todas as instituições que tendem a propagá-las, mas é necessário, além disso, que tal simpatia tenha um objetivo determinado. Ora, até o presente, a Liga do Ensino só nos oferece um título sedutor. É verdade, mas nenhum programa definido, nenhum plano traçado, nenhum objetivo preciso. Ademais, esse título tem o inconveniente de ser tão elástico que poderia prestar-se a combinações muito divergentes em suas tendências e em seus resultados. Cada um pode entendê-lo à sua maneira e, sem dúvida, constrói por antecipação um plano conforme sua maneira de ver. Poderia então acontecer que, quando estivesse em execução, a coisa não correspondesse à ideia que certas pessoas tinham feito. Daí as inevitáveis defecções. E, entre outras coisas, mas acrescenta que antes de darmos nossa adesão, seja lá o que for, queremos poder fazê-lo com conhecimento de causa. Precisamos ter uma visão muito clara de tudo o que fazemos e saber em que terreno pisamos. No estado em que estão as coisas, não tendo os elementos necessários para louvar ou censurar, abstemos-nos de nosso julgamento. Fim da nota. Agora que a idade embranqueceu minha cabeça e a experiência chegou, eu aprecio mais altamente as vantagens que advêm a toda alma as reencarnações entre os humildes e a livre aceitação da lei do trabalho. Com efeito, o trabalho é um preservativo soberano contra as armadilhas da paixão, uma espécie de banho moral, sinônimo de alegria
de paz e de felicidade, quando realizado com inteligência e entusiasmo. Assim compreendo melhor porque a lei de evolução obriga a imensa maioria dos seres a renascer no seio das classes laboriosas para aí desenvolver energias saudáveis, talhar o caráter, tornar o homem verdadeiramente digno desse nome. Na luta constante contra as necessidades, no esforço cotidiano para se desvencilhar do aperto das carências, pouco a pouco a vontade se fortalece. Se o juízo se forma, as mais belas qualidades desabrocham. É por isso que as maiores almas que passaram pela terra, um Cristo, Joana d'Arc e tantos outros espíritos nobres quiseram nascer nas condições obscuras e humildes para servir de exemplo à humanidade. Devo dizer aqui que no transcurso da minha vida, desde a minha infância, em meio às dificuldades que tive que superar, sempre fui amparado pelo além. Nos momentos de que acabo de falar, senti-me impelido em meu caminho por uma força invisível, uma força cuja natureza eu ainda ignorava na época, pois meus guias espirituais só me revelaram um pouco mais tarde. Não obstante, eu já possuía uma faculdade medianímica, a de escrever, e obtive comunicações de uma forma asaz literária. Mas essa faculdade desapareceu de repente, quando me tornei palestrante. Meus protetores do espaço me explicaram que eles haviam adaptado seus auxílios fluídicos às minhas facilidades orais e aos meios de improvisação como sendo mais eficazes para a popularização do espiritismo. Pude notar vários casos análogos de transformação das faculdades psíquicas, especialmente entre os médios de incorporação. A essa época, eu não lidava publicamente com questões espíritas. Eu escolhia assuntos a elas relacionados mais ou menos diretamente, tais como a pluralidade dos mundos habitados, o gênio da Agália, Joana d'Arc e outros temas que nos permitiam abordar inicialmente o problema do mundo invisível. Só por volta de 1880 foi que abordei franca e publicamente essa questão. O público era pouco favorável e mais de uma vez tivemos que suportar insultos, objeções infantis e principalmente algazarra. Hoje, os conferencistas espíritas encontram um melhor acolhimento das massas. Se seus ouvintes nem sempre estão convencidos, pelo menos escutam com cortesia. Essa diferença de atitude dá a medida exata do progresso realizado por nossas crenças em um período de 40 anos. Foi sobretudo no curso das minhas contraditórias conferências na Bélgica com Wolders e Oscar Beck, dois fortes líderes do Partido Socialista. Nota: Jean Wolders, 1855-1896, foi um jornalista e político socialista belga, um dos fundadores e dirigentes do Partido dos Trabalhadores da Bélgica. Jean Jaurès, 1859-1914, foi um filósofo e político francês, um dos fundadores do Partido Socialista Francês. Era pacifista por natureza, que se notabilizou por propor um socialismo humanista e espiritualista, não revolucionário e não violento, francamente contrário aos postulados elementares dos marxistas, que então o combateram. Consagrou seus últimos anos no esforço diplomático para sanar os problemas que eclodiam na Primeira Guerra Mundial, razão pela qual foi assassinado por um jovem nacionalista francês que almejava a guerra contra a Alemanha a pretexto de revanche pela derrota de seu país na Guerra Franco-Prussiana. Foi, sobretudo, no curso das minhas contraditórias conferências na Bélgica com Wolders e Oscar Beck, dois fortes líderes do Partido Socialista, que pude me dar conta de que este último estava profundamente imbuído de teorias materialistas e, por consequente, na impossibilidade de vincular
seu plano de reforma às leis gerais do universo, cuja essência é inteiramente espiritual. É verdade que há brilhantes exceções, entre as quais citarei Jaurés, que sempre foi um espiritualista convicto, eloquente e até poeta nas horas vagas. Porém, não parece que neste ponto ele tenha feito escola. Das minhas constantes relações com trabalhadores de todas as ordens, uma consideração se destaca: é que os trabalhadores, seja nas cidades ou no campo, tomados individualmente, isoladamente, são pouco acessíveis às doutrinas subversivas, comunismo e anarquia. Sem dúvida, eles guardaram do passado séculos de servidão, uma espécie de atavismo intuitivo que os tornam hostis a todas as formas de opressão, mas possuem profundamente dentro de si mesmos um sentimento de realidade. Eles amam a justiça e o progresso. É principalmente nos grandes centros industriais que os excitadores têm mais acesso sobre as massas trabalhadoras e que a palavra inflamada dos oradores, com mal de arrivismo, consegue melhor empurrá-las para o excesso. Mas este geralmente tem curta duração. A França é um país de bom senso e de razão, que permanece refratário às teorias do bolchevismo e outras doutrinas estrangeiras também. O que achamos, o que chamamos de luta de classes só existe no papel. Na realidade, não há mais classes depois da Revolução, ou pelo menos não há mais limites precisos entre elas, uma vez que a penetração é recíproca e contínua. Todo trabalhador laborioso e econômico pode se tornar um patrão. A burguesia tem suas raízes no povo e dele é incessantemente recrutada. É do seu seio que surgiu a maior parte dos homens que ilustraram a humanidade. É daí que surgiram tantos burgueses, graças ao seu trabalho ou ao seu talento. Por outro lado, quantos pequenos arrendatários e pequenos proprietários recaíram para o proletariado por causa da guerra e de suas consequências econômicas? Seu número é difícil de ser calculado, pois quando mudam de situação, eles quase sempre mudam de residência e se perdem no turbilhão das grandes cidades. O infortúnio é que o campo se despovoa e que a infinidade das cidades cresce sem cessar. Abandonam-se o trabalho saudável e regenerador do campo para ir se confinar em locais estreitos, privados de ar e luz. Assim, pouco a pouco, a raça se esteriliza, diminui-se e desliza por uma ladeira perigosa. Nota: bolchevismo, movimento da ala esquerda majoritária do Partido Operário Social Democrata Russo, fundado em 1898. Os bolcheviques eram adeptos do marxismo revolucionário, pregado por Vladimir Lenin, que tinha como compromissos para os componentes do partido a militância e o engajamento políticos, implementação integral do programa socialista, liderança proletária e centralizada. Referência à Revolução Francesa, uma série de conflitos político-social na França entre 1789 e 1799, oriunda da luta por melhores condições de vida do povo em geral e pelo fim dos privilégios da aristocracia mantida pelo rei Luís, culminando com a queda da monarquia e a instauração da República I Francesa, que acabou desembocando no chamado Reinado do Terror e que vai terminar com a instituição de um consulado sob o comando de Napoleão Bonaparte. Parece que assistimos ao início da desagregação da sociedade. O cimento que une os elementos do edifício, quer dizer, o espírito de família, a disciplina social, o patriotismo, o sentimento religioso, etc., enfraquece-se e se decompõe. A quem remonta a responsabilidade desse estado de coisas? Em grande parte, a Igreja e a escola. Petrificada em seus dogmas, a Igreja tornou-se impotente para comunicar ao corpo social aquela fé vivaz
que é a grande fonte, a própria alma das nações. Seu catecismo, incompreensível e incompreendido, é notoriamente insuficiente para iluminar e guiar os filhos do povo nos difíceis caminhos da existência. Bom, recapitulando aqui, voltando aqui numa parte aqui, é interessante. Estamos vendo isso no Brasil hoje em dia. Prestem atenção, prestem atenção. Parece que assistimos a um início da desagregação da sociedade. O cimento que une os elementos do edifício, quero dizer, o espírito de família, a disciplina social, o patriotismo, o sentimento religioso, etc., enfraquece-se e se decompõe. Bom, hoje em dia, parece que quando você se veste com as cores do nosso país, parece que você está agredindo esse pessoal da esquerda. Eles não gostam da bandeira do nosso país, tanto que em seus encontros, em passeatas, eles cospem na bandeira, pisam na bandeira. Eles não gostam do patriotismo. A esquerda sempre foi assim, ela não gosta do patriotismo e da religião também. São contra o sentimento de patriotismo do povo e contra a religião, porque eles querem uma sociedade degenerada, né? Uma sociedade arruinada ali. Qual é o alicerce da sociedade? É uma sociedade que ama, que ama o seu país, que é patriota, como a sociedade americana é. A sociedade americana tem lá seus defeitos, e muitos, não são poucos, os Estados Unidos, mas eles são muito patriotas, eles amam o solo ali do seu país, a sua nação. Aqui é como se você tivesse, é como se fosse vergonha você ser patriota. Eles fazem crítica à esquerda e o marxismo, o esquerdismo, eles não o que é o alicerce da sociedade? A religião, a crença em Deus, é o patriotismo. Esses são os alicerces, e isso que eles querem, a família principalmente, isso que eles pregam contra. Por que eles pregam contra? Eles lutam contra a ideia de Deus, lutam contra a família, lutam contra as religiões, o patriotismo, são coisas porque eles querem uma sociedade ali que esteja arruinada nessas áreas aí. A quem remonta a responsabilidade desse estado de coisas? Em grande parte, a igreja e a escola. Petrificada em seus dogmas, a igreja tornou-se impotente para comunicar ao corpo social aquela fé vivaz que é a grande fonte, a própria alma das nações. Seu catecismo incompreensível e incompreendido é notoriamente insuficiente para iluminar e guiar os filhos do povo nos difíceis caminhos da existência. Alguns, é verdade, ainda podem se contentar com isso. Porém, uma sociedade inteira não pode viver deste pão ressecado e endurecido. Falemos da escola atual, laica e obrigatória. Ela foi uma reação contra a escola congregacional, imbuída de preconceitos dogmáticos e de rotinas seculares. Os promotores da escola laica tinham um programa e um objetivo: compartilhar com todos, numa explosão de entusiasmo, sua confiança na solidariedade humana pela difusão da instrução e do conhecimento dos princípios que afirmam o dever e a participação de todos no trabalho comum. Essa instrução foi complementada por noções de moral, todas impregnadas do ideal espiritualista. Os manuais de Paul Bert e de Compayré ensinam a existência de Deus, a imortalidade do ser e buscavam reacender o fogo sagrado nas almas francesas. Mas seus sucessores, em sua política rasteira, eliminaram paulatinamente essas noções de idealismo e a escola recaiu sobre a influência materialista. A partir de então, a instrução laica, desprovida de elevação, desenvolveu o sentimento pessoal. Do orgulho ao egoísmo não há mais do que um passo, e depois de 30 anos, este tem crescido graças ao bem-estar proporcionado por uma civilização inteiramente material. Quando a educação é desprovida de freio moral, de sanção e vem se misturar com a paixão material, ela não faz senão superexcitar os apetites, o desejo dos prazeres,
e se traduz por um egoísmo desenfreado. É preciso, pois, combater o egoísmo através de um ensinamento idealista regenerador. O egoísmo, sendo derrotado, será mais fácil aplacar as demais paixões que corroem o coração do homem. A escola neutra representa hoje um conjunto de conhecimento privado do bem moral necessário para constituir uma educação, uma direção eficaz. Ela recuperaria seu prestígio e seu poder benfazejo, assimilando uma doutrina espiritualista independente, suscetível de substituir todos os ensinamentos confessionais. Ora, essa doutrina somente o Espiritismo lhe pode fornecer. Enquanto esperamos essa necessária fusão, qual é o nosso papel, a nós espíritas? É criar e multiplicar o exemplo de nossos irmãos lioneses, escolas dominicais onde a doutrina e a moral espírita sejam ensinadas às crianças, assim como aos adultos. O que dissemos da escola primária se aplica igualmente ao ensino superior e mesmo à ciência, a qual ainda não passa de um conjunto de teorias passageiras, hipóteses provisórias que um século edifica e que o século seguinte destrói e substitui, como o demonstrou o Sr. Charles Richer, com um vigor e uma fraqueza que não são nem com um vigor e uma fraqueza que não são sem mérito. Nota: Charles Richer, 1850-1935, foi um prestigiado fisiologista francês, prêmio Nobel de Medicina, celebrizado pelas suas pesquisas acerca dos fenômenos mediúnicos sintetizados em seu tratado de metapsíquica. Fim da nota. É verdade que uma nova ciência se edifica pouco a pouco. Ela tem por base a experimentação psíquica, contudo, ela esbarra em tantos preconceitos, parcialidades e rotinas materialistas que levará muito tempo para realizar essa síntese necessária e esperada que ligará nossas ciências atuais, parciais, fragmentárias, num conjunto todo harmonioso, ou seja, em uma concepção geral da vida e do universo. Tornar-se-ia, assim, motivo de ação, um foco de luz capaz de clarear e guiar o homem nos caminhos até então incertos da sua destinação. A ciência não é feita, ela se faz, um dia tornada integral e homogênea. Ela abraçará em seus estudos os mundos visível e invisível e penetrará nesse oceano de vida oculta que nos envolve. Ela desobstruirá as leis e, acima de tudo, essa grande lei de ascensão que estimula cada um de nós, através do tempo, a estados melhores. Então, tendo chegado a esse domínio elevado do conhecimento, ela poderá servir de base ao ensino e à educação, pois não terá apenas uma lei, mas também uma moral para oferecer à humanidade. Em nossos dias, ela não é senão balbuciamento da criança tentando soletrar as primeiras letras do grande livro eterno e divino. Esmagado sobre o peso da matéria, cuja densidade é maior no nosso mundo do que nos globos vizinhos, e sufocado por uma atmosfera envenenada pelos fluidos das paixões terrestres, como o homem poderia conhecer a vida invisível que preenche o espaço? Como ele poderia ter uma ideia dessas hierarquias espirituais que se elevam até os cumes onde está sediado o incriado? E, entretanto, é isso que o homem mais precisa, saber, pois é o desígnio supremo de seus esforços, a sanção de seus atos, a compreensão, a compensação reservada para suas provações e seus males. É verdade que, pela descoberta das forças radiantes e dos estados sutis da matéria, a ciência humana começou a entrever a possibilidade de uma vida invisível. Mas antes de ter analisado esse estado de vida, e por seus processos e seus métodos atuais,
ter trazido à tona suas leis e suas consequências morais, séculos podem se escoar. Em esperando que nossa ciência terrena atinja o auge das necessidades sociais, eis que o ensinamento dos Espíritos, abrindo para nós os mais vastos horizontes, introduzindo-nos nas leis e nas harmonias da vida universal. Passo a passo, em todos os pontos do orbe, uma comunhão se estabelece entre os vivos e os mortos. Em breve, da terra inteira erguer-se-á o hino de alegria, o grito de gratidão e amor para com aquele que, em sua sabedoria e previsão, permitiu que essa grande revelação se produzisse no exato momento em que a humanidade parecia decaída para um abismo de trevas e de dor, para com aquele que dispôs todas as coisas com uma infinita sabedoria, previsão e arte. Nosso mundo, como já dissemos, está sendo arrastado por uma poderosa corrente em direção a uma era de transformação social. O socialismo, qualquer que seja a opinião que se tenha sobre ele, que se o aprove ou que se o condene, continuou seu caminho a despeito das resistências e tornou-se uma força tal que é preciso ser levado em conta. Ele tem o futuro para si. Ele triunfará, talvez, sobre formas muito diferentes daquelas que concebidas atualmente, e sua obra será pacífica ou sangrenta, conforme o princípio, a ideia principal que a inspirará. No momento, os socialistas estão divididos em escolas rivais. Eles trabalham de maneiras diversas para reunir os elementos necessários para fundar um novo edifício social, mas lhes falta o essencial, o cimento que deve unir esses elementos, quer dizer, a fé elevada e o espírito de sacrifício que ela inspira. Falta-lhes o ideal poderoso que aquece, fertiliza e vivifica. Para construir a cidade futura, para fixar a lei social definitiva, é preciso, antes de tudo, conhecer a lei universal do progresso e da justiça e tomá-la como guia. Porque, se não adequamos nossas obras à lei eterna das coisas, nada faremos senão uma obra efêmera, construída sobre a areia e que se desintegrará. A ciência tem algo a ver com esse poderoso movimento que está invadindo o mundo e penetrando cada vez mais. Não é? A ciência tem algo a ver com esse poderoso movimento que está invadindo o mundo e penetrando-o cada vez mais? Não, é a vontade de fazer cessar, ou pelo menos amenizar o sofrimento humano. É o intenso desejo de pôr fim às desigualdades sociais que inspira o socialismo sobre suas formas variadas. A ciência não criou esse movimento. Conseguirá ela barrá-lo e dirigi-lo, assinalando-lhe a meta elevada que deve enobrecer e idealizar seus esforços? Desse ponto de vista, a ciência atual é impotente. Bem como nós vimos, os socialistas que se inspiram em certas teorias científicas erigiram o materialismo e o ateísmo à altura de um princípio. Eles fizeram a tábua rasa de toda esperança no além, de toda ideia de imortalidade, de toda concepção de um ideal divino, e é esse estado de espírito que o tornará estéril ou funesto. Pois, como já dizia Mazzini, o grande democrata italiano, de seu partido, e o que se pode dizer de todos os partidos, vejo à minha volta o estado de dissolução, o individualismo ao qual forçosamente resulta a ausência de um pensamento religioso, de um pensamento elevado. Vejo nessa ausência a causa da perda temporária do nosso partido, e aí encontro a explicação de todos os fenômenos que nos entristecem. Nota: para os filósofos empiristas, tábula rasa, folha em branco é uma expressão que figura a condição da mente desprovida de qualquer conhecimento inato, que todo conhecimento e todas as memórias surgem necessariamente das experiências sensoriais.
A locução verbal, fazer tábua rasa, equivale a limpar, apagar conhecimento, memória, no sentido de estabelecer o princípio da necessária experiência concreta, contra qualquer ideia de aquisição prévia, por exemplo, conhecimentos, intuições ou lembranças de vidas passadas. Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, 1805-1872, foi um escritor italiano influente no meio político e ativista em prol da campanha pela unificação da Itália na segunda metade do século, especialmente devotado ao ideal de uma república, mas distinguindo-se francamente dos republicanos ligados ao socialismo marxista, que eram ateístas e anti-espiritualistas, enquanto ele conservava o lema Deus e o povo. Como aquela campanha resultou na formação de um Estado monárquico e Mazzini negava-se a aceitar esta via, ele foi perseguido, preso e exilado. Sob um nome falso, voltou à Itália e se estabeleceu em Pisa, onde faleceu. Além da unificação de seu país, Giuseppe Mazzini idealizava a formação dos Estados Unidos da Europa, preconizando o que, um século depois, começaria a se realizar sobre a insígnia do que hoje conhecemos como União Europeia. Perguntar-me-ão se este elevado sentimento de justiça e de solidariedade, se este ideal superior é conciliável com o conflito de interesses e a luta pela vida. Podemos exigir do homem, em nome dos princípios políticos ou dos direitos econômicos, que renuncie ao seu egoísmo, ao seu amor próprio, ao seu forte apego aos bens materiais? Para pôr um freio nas paixões violentas, na cobiça furiosa, em todos os instintos básicos que entravam ao progresso social, não basta dirigir a inteligência e a razão. É preciso, sobretudo, falar ao coração do homem, ensiná-lo a conhecer o real propósito da vida, seus efeitos, suas consequências, suas responsabilidades, suas sanções. Enquanto o homem ignorar o escopo de suas ações e suas repercussões em seu destino, não haverá melhoria duradoura na sorte da humanidade. O problema social é, sobre todas as coisas, um problema moral. Dissemos, o homem será infeliz enquanto ele for mau. E desta maneira o povo, sem embargo de uma ignorância e de seus defeitos originais, continua ainda sendo o mais acessível às verdades consoladoras. Ele sofre, perde-se e às vezes se exaspera, mas vibra quando sabemos apelar para os seus sentimentos generosos. Sua educação deve ser feita inteiramente do ponto de vista psíquico. O materialismo nele está na superfície. Há uma grande obra a ser empreendida nessas extensões quase ocultas. Edgar Quinet enxergava bem quando escreveu: como não perceber que o problema religioso envolve o problema político e econômico, e que toda solução deste último não tem mais do que o valor de uma hipótese enquanto não for resolvido o primeiro. Com efeito, é preciso lembrar que, em sua fé religiosa, que as comunidades cristãs do Oriente e do Ocidente, e na América, a sociedade dos Quakers, Shakers, etc., encontraram a regra de disciplina, o princípio de associação e de devotamento que asseguraram o bem-estar e a prosperidade dessas instituições e de seus membros. Mas, na nossa época e em nossa França, a fé religiosa já não tem intensidade suficiente para servir de base para a transformação social ou a uma organização econômica. Os nebulosos ensinamentos das igrejas sobre as condições da vida futura, seu dogmatismo estreito, suas ameaças pueris relativas a castigos imaginários, tudo isso acabou por semear, até mesmo entre seus fiéis, o ceticismo ou a indiferença. Nota: também conhecidos como membros da Sociedade Religiosa dos Amigos, Religious Society
of Friends, em inglês, os Quakers formam um movimento cristão iniciado em 1852 por George Fox, um idealista inglês que propunha uma religião natural, livre das formalidades clericais, centrada na iluminação interior e ligação direta com o divino, sem intermediários, como a Igreja, por exemplo, devotada no desprendimento material, na obra da caridade, na pacificação, em franca oposição às disputas empreendidas pelos católicos e protestantes de seu tempo. Possivelmente, Denis esteja referindo-se aos Quakers, ou Sociedade Unida de Crentes, na segunda aparição de Cristo, United Society of Believers in Christ's Second, em inglês, uma seita religiosa inglesa oriunda dos Quakers que imigraram para os Estados Unidos, então colônia da coroa britânica. Eis, porém, que a revelação dos Espíritos, fim da nota. Eis, porém, que a revelação dos Espíritos vem iluminar com uma luz implacável as condições de vida no além e o destino dos seres. Por meio dela, a lei da reparação se impõe a todos, não mais sob forma de um inferno ridículo, mas através de existências terrenas que podemos observar, constatar ao nosso redor, existências de labuta, de sofrimento, de provações por meio das quais o ser redime um passado culposo e conquista um porvir melhor. Assim, a sanção é precisa. Cada uma de nossos atos recai sobre nós mesmos e seu conjunto constitui a trama da nossa destinação. A justiça e a solidariedade encontram aí uma plena e inteira aplicação. Sentimos-nos ligados aos nossos semelhantes na medida dos sacrifícios que temos feito por eles, destinados a nos encontrar, a juntar-se a nós, a nos seguir através das nossas inúmeras etapas, nas mais variadas condições sociais, no decorrer da nossa ascensão rumo ao objetivo grandioso e coletivo. Os ensinamentos do além-túmulo exercem sobre quem o recebe uma impressão profunda, pois na maioria das vezes eles emanam dos seres que conheceram e amaram na terra, próprios parentes e amigos, com provas de identidade, detalhes psicológicos que não permitem dúvidas sobre a natureza ou a presença dos manifestantes. Em suas mensagens sugestivas, estes descrevem suas sensações na vida do espaço, suas respectivas situações, boas ou ruins de acordo com seus méritos e seu grau de adiantamento. Eles retratam os sofrimentos morais causados pela memória das faltas cometidas e a necessidade de retornar à carne para desenvolver as energias latentes do eu, para reparar e para evoluir. Esses ensinamentos proporcionam a todos os que deles participam uma compreensão mais límpida das grandes leis divinas de justiça e de harmonia que regem o universo e, consequentemente, mais coragem na provação, mais resolução no dever. À proporção que tais conhecimentos se propagam, uma corrente se estabelece entre o céu e a terra, entre os adeptos e seus protetores invisíveis. Por isso, elevam as aspirações humanas e descem forças, auxílios e inspirações. Desse passo em passo, vamos produzir-se em todos os participantes essa irradiação da alma, essa expansão do coração. Vemos criar-se uma atmosfera de fraternal confiança que facilitará a solução de inúmeros problemas sociais que o egoísmo, a ignorância e o ódio até então os mantinham insolúveis. Foi isso que permitiu ao grande escritor inglês Arthur Conan Doyle escrever sobre o Espiritismo. Recebemos há alguns anos uma nova revelação que excede muito dos maiores eventos religiosos ocorridos desde a morte de Cristo, pois ela muda completamente tanto o aspecto da morte, do destino dos humanos. Esta é uma
revolução que nos faz encarar a morte sem medo e é para nós um imenso consolo quando aqueles que amamos passam por trás do véu. Na realidade, poder-se-ia dizer que o Espiritismo não é senão um socialismo etéreo, baseado em regras absolutas de justiça e nas leis da consciência e da razão. Seus princípios são inelutáveis. Eles mostram à humanidade a senda do dever pela qual chegará a verdadeira luz e a plenitude de sua liberdade e de seus direitos. Os espíritas sabem que a obra divina representa a obra na justiça, na sabedoria e na beleza. Tudo age, progride e se eleva desde o átomo até Deus. As leis da evolução são soberanas, mas em nossa Terra essa evolução não pode ser senão lenta e gradual. Se nós pudéssemos ver as coisas de cima, veríamos que essa evolução do nosso planeta segue regras fixas. Já entramos na posse de forças radiantes, de correntes, de ondas que nos permitem comunicar nosso pensamento a qualquer